Está no ar o consultório, sejam todos muito bem-vindos. O tabaco mata 8.000 portugueses por ano. Falamos de pessoas que morreram por doenças cardiovasculares, cancro do pulmão e cancro também noutros órgãos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabaco é uma das maiores ameaças de saúde pública. Neste Dia Mundial do Não Fumador, vamos conhecer uma campanha de sensibilização e alerta para o cancro do pulmão. Seguimos a falar de medicina dentária. Na segunda parte do consultório, vamos saber quais são as doenças que impedem ou atrasam a colocação de implantes dentários. E na última hora do programa vamos conhecer o livro Gravidez Sem Medos Nem Mitos. Ora, tal como o nome indica, vamos desmistificar alguns mitos que estão associados a esta fase da mulher. O que se pode ou não comer, as náuseas e os enjoos podem ser considerados normais. Vamos conhecer algumas das perguntas que são muito comuns e feitas nesta altura. Vamos ajudar todas as mulheres que estão grávidas ou a pensar em engravidar. E vai poder ligar para colocar as suas questões sobre obstetrícia e ginecologia. 225-083297 é o número de telefone disponível e recordo que pode já ligar se sabe qual é a pergunta que quer fazer aqui em direto. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Eu conto consigo desse lado, está no ar o consultório. Dedicado à sua saúde e bem-estar, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que pode ficar desse lado até bem perto das 4 da tarde, fazer-nos companhia e na última hora conhecer um livro que vai fazer com que possa ligar para esclarecer aqui as suas dúvidas sobre ginecologia e obstetrícia. Para já vamos assinalar o Dia Nacional do Não Fumador. O tabaco mata 8.000 portugueses por ano. Falamos de pessoas que morreram por doenças cardiovasculares, cancro do pulmão e também cancro noutros órgãos. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o tabaco é de facto uma das maiores ameaças de saúde pública. Está connosco o professor Dr. António Araújo, diretor de Oncologia do Hospital de Santo António, a quem agradeço a presença, Sr. Doutor. Um gosto de tê-lo cá. Muito obrigada. Ora, eu já lancei aqui alguns dos números, portanto o tabaco mata cerca de 8.000 portugueses por ano e pergunto-lhe, com tanta informação e tantas campanhas de sensibilização, não era expectável que este número já fosse bem inferior? É verdade, embora as campanhas surtam um efeito, claro, mas muito mais que as campanhas, para termos realmente efeito, e isso está comprovado por vários estudos, deveríamos aumentar ainda mais o preço do tabaco. O preço do tabaco é o principal dissuasor do consumo, porque os jovens, não tendo dinheiro, não compram e, portanto, não consomem. E deixe-me dizer, relativamente aos números, que está calculado que na União Europeia morram por ano cerca de 700.000 pessoas por causa do tabaco. E esse número é maior que somados os acidentes de carro, os acidentes de viação, claro, os acidentes de trabalho, os suicídios, os homicídios, a sida. O tabaco mata mais que estas patologias todas juntas. Está ligado às 6 principais causas de morte na população. Falou, e muito bem, o cancro do pulmão, as doenças cerebrovasculares, os infartos do miocárdio, os infartos do coração, a doença pulmonar obstrutiva crónica, a tuberculose, as infecções respiratórias. Tudo isto, o tabaco contribui para agravar ou para surgir e, portanto, contribui para a morte precoce dos cidadãos. Ainda assim parece que continua a ser muito difícil deixar de fumar. E depois temos o oposto, falou nos jovens e muito bem, há jovens que começam a fumar muitas vezes para se integrarem num determinado grupo, não é? Bom, o tabaco é uma droga. É uma droga socialmente aceita, mas é uma droga e, portanto, causa habituação física e psicológica. Quem fuma depois tem, na maior parte dos casos, alguma dificuldade em deixar de fumar porque tem sintomas de abstinência do consumo de tabaco. Esses sintomas são facilmente reversíveis com a ajuda de um especialista e, eventualmente, o recurso a alguns medicamentos. É facilmente reversível esses sintomas, mas requer, principal e primordialmente, força de vontade. Claro. A pessoa tem que querer deixar de fumar e isso muitas vezes não acontece. E não acontece porque aquela sensação de risco, o indivíduo que fuma percebe que não lhe vai causar mal no imediato,
O tabaco causa, por exemplo, morte por cancro de pulmão, normalmente passado cerca de 15 a 20 anos do início do consumo e, portanto, é um tempo muito dilatado e as pessoas não têm aquela noção do perigo que o tabaco causa. E, portanto, é difícil deixar de fumar. Relativamente aos jovens, é curioso que os jovens do sexo masculino estão a fumar menos. Estão a fumar consideravelmente menos. As raparigas, as jovens raparigas, essas estão a fumar mais e tem sido o setting de cidadãos em que tem aumentado o consumo de tabaco. O que é que vai acontecer e o que é que está a acontecer a nível mundial é que as taxas de mortalidade por cancro de pulmão estão a diminuir. As taxas de mortalidade por cancro, na maior parte dos casos, ou na quase totalidade dos casos, estão a diminuir e há 2 cancros em que estão a aumentar. Um deles é o cancro do pâncreas, Sim. que é uma doença relativamente rara, prognóstico muito complicado. E também está a aumentar nos jovens. Também está a aumentar nos jovens e há muito poucas armas terapêuticas. E a outra é o cancro de pulmão na mulher. A mulher começou a fumar mais tarde que o homem, também muito, como estava a dizer e bem, para se integrar, para ser socialmente aceite, para se tornar igual ao homem, se é que deveria se tornar. Portanto, começou a fumar mais tarde, começa agora a aumentar os números de mortes por cancro de pulmão na mulher. Que outras doenças é que estão relacionadas com o tabagismo? Pois, eu disse-lhe há pouco que uma das principais, para além do cancro de pulmão, é a doença pulmonar obstrutiva crónica. Relativamente aos cancros, o tabaco está relacionado com muitos cancros. O principal é o cancro de pulmão, mas temos também o cancro da cabeça e pescoço, o cancro do estômago, o cancro da bexiga, o próprio cancro da mama. Todos eles estão, de alguma forma, relacionados com o consumo de tabaco. Claro. Mas depois há outras doenças, como estava a dizer, que são consideradas benignas, mas que causam não só encurtamento da vida das pessoas, como também diminuição da qualidade de vida. Uma delas é a doença pulmonar obstrutiva crónica. A doença pulmonar obstrutiva crónica é a doença respiratória que mais mata e que diminui muito a qualidade de vida dos cidadãos. Depois temos a doença cerebrovascular e o infarto agudo do miocárdio, que são também doenças que acabam por, na maior parte dos casos, ou diminuir a qualidade ou então mesmo encurtar a esperança de vida dos doentes. E depois temos doenças em que o tabaco tem importância, mas não tanta, que são as infecções respiratórias e a tuberculose, em que também agrava essas doenças. No caso da doença pulmonar obstrutiva crónica, portanto, a estimativa indica que em Portugal tem uma prevalência de 14,2% em pessoas com mais de 40 anos. Dá à volta de cerca de 15%. Quais são os sinais de alerta? Sim, os sinais de alerta, aqueles mais clássicos que as pessoas devem estar atentos. A maioria delas são fumadoras, não é? Claro. A incidência de doença pulmonar obstrutiva crónica andará à volta de 15%. Por defeito, porque muitos casos não estão diagnosticados. Existe um número muito elevado de casos que não é diagnosticado e, portanto, não contam para esta taxa de incidência. Os principais sintomas são os conhecidos pelos fumadores. A tosse, o aparecimento ou agravamento de tosse, a expectoração, a falta de ar. Estes são os principais sintomas que devem levar o doente, neste caso já, ao médico, claro, e fazer pelo menos o exame de rastreio, e que dá quase o diagnóstico, que é a espirometria, fazer o exame de forma a que possa confirmar que tem a doença e depois poder-se tratar, como é evidente. Ora, o diagnóstico mais tarde vai, com certeza, comprometer também esse tratamento e a qualidade de vida dos doentes. E eu pergunto-lhe, estes são sintomas que são muitas vezes desvalorizados porque estão associados precisamente às pessoas que fumam, não é? A tosse, a expectoração, por exemplo, é normal para um fumador já de muitos anos e a própria falta de ar. É verdade. Sabe que estes são sintomas muito gerais e são sintomas que tanto se adequam à doença pulmonar obstrutiva crónica como, por exemplo, à neoplasia do pulmão, ao cancro do pulmão. E, portanto, é muito difícil, quer ao doente, quer mesmo, por vezes, aos médicos, valorizarem pequenos agravamentos da tosse ou da expectoração ou mesmo da falta de ar. O importante realmente é prevenir aqui. E repare que a questão do tabaco é algo que era passível de ser prevenido. Claro. É só não fumar. E com isso previne
cancro de pulmão, previne as doenças cerebrovasculares, as doenças cardiovasculares, a doença pulmonar obstrutiva crónica. Depois tudo o resto já vamos estar a correr atrás do prejuízo, como se costuma dizer. Claro. O que é que as pessoas com esta doença pulmonar vão enfrentar pela frente? Eles vão enfrentar, sobretudo, diminuição da qualidade de vida, porque vão ter, cronicamente, tosse e expectoração, muitas vezes em quantidades moderadas, e depois falta de ar. Falta de ar essa começa por ser para o exercício, cada vez o doente tem que fazer menos exercício para despertar falta de ar, e depois acaba por ser falta de ar mesmo em repouso. A pessoa tem continuamente falta de ar, e nós vemos de vez em quando pessoas dar alguns pequenos passeios ou a vir às consultas com balas de oxigênio atrás, ligadas ao nariz, normalmente, porque são pessoas que têm continuamente falta de ar durante 24 horas e, portanto, repare a diminuição da qualidade de vida que isto impõe. Mesmo, apesar de matar precocemente o doente, não é considerada assim uma doença maligna, não é um cancro, mas reduz a esperança de vida e diminui muito a qualidade de vida, é aquilo que as pessoas conseguem fazer no seu dia-a-dia. Deve ser difícil, por exemplo, subir escadas, não é? Fazer atividades normais, faltando essa falta de ar. Imagino o que é dar 20 passos em plano e parece que correu a maratona. Claro. É mais ou menos isto. Claro que sim. Em relação ao cancro do pulmão, qual é a prevalência no nosso país? Bom, nós começámos a ter, há cerca de um ano, os resultados do Registro Oncológico Nacional. E o Registro Oncológico Nacional, que se refere a 2018, registou cerca de 4.424 casos de cancro de pulmão em 2018, como eu dizia. Desses 4.424, registou cerca de 4.100 mortes por cancro de pulmão. Portanto, e estes números, repare, de 2018, são pré-pandemia, mas são sempre números por defeito. Isto dá 4.150 mortes por cancro de pulmão, dá cerca de 12 a 13 mortes por cancro de pulmão por dia, todos os dias do ano. Portanto, repare o impacto que isto tem e o prognóstico reservado que esta doença tem. Apesar de todos os avanços técnicos, todos os avanços em termos de medicamentos, esta é uma doença que poderia ser prevenida com alguma facilidade e que, infelizmente, continua a ter um prognóstico muito reservado para aquilo que nós gostaríamos de ver, não é evidente? Que sim. Os sinais de alerta, os sintomas clássicos também são idênticos aos da doença pulmonar obstrutiva crónica? Infelizmente são. Portanto, a persistência da tosse, ou o agravamento da tosse, o aparecimento da expectoração, o agravamento da expectoração existente, a expectoração com sangue, o aparecimento, o agravamento de falta de ar. E depois há sintomas constitucionais, como a diminuição do peso sem justificação nenhuma, a perda de apetite que se instala sem justificação nenhuma. Tudo isto são sinais ou sintomas que deveriam levar o doente ao seu médico de família para poder esclarecer o quadro clínico. É lógico também que há um grupo de doentes em que a instalação de sintomas é muito abrupta. São doentes que têm sintomas, nomeadamente de doença à distância, e esses acabam por ter que recorrer ao serviço de urgência de um hospital. E dou-lhe alguns exemplos. Por exemplo, o doente que subitamente deixa de ter força numa parte do corpo, tem aquilo que é semelhante a uma trombose cerebral, um AVC. Ou um doente que está a caminhar, a subir um passeio ou uma escada e parte uma perna. E isto são sintomas muito abruptos, são sintomas agudos e que obrigam o doente a recorrer ao serviço de urgência de um hospital, e aí é feito ataque cerebral no caso de suspeitado de um acidente vascular cerebral, ou é feito um raio-x para ver o osso e acaba por se ver que era uma metástase, portanto uma lesão de um tumor, e vai-se depois estudar e vai-se descobrir que é um tumor de pulmão. E esses sintomas mais graves significam que a doença já está num estado mais avançado? Infelizmente sim. E, portanto, o prognóstico é muito pior, como é evidente. Daí que fosse interessante implementar-se um rastreio do cancro de pulmão que não existe ainda. Mas como é que podia ser feito esse rastreio? Bom, o rastreio do cancro de pulmão tem vindo a ser muito estudado. Sim. E muito estudado porque foi difícil arranjar um exame que permitisse fazer o rastreio, isto é, que
tivesse sensibilidade e especificidade suficientes para se poder implementar um rastreio. Depois tem uma outra questão, é que não é custo-efetivo fazer um rastreio de base populacional. Claro. Como se faz, por exemplo, o rastreio do cancro da mama, ou o rastreio do cancro de colo do útero. Interessa fazer o rastreio a grupos de risco muito específicos. Como é que definimos esses grupos de risco? E depois, tendo arranjado um exame que permite fazer o rastreio, tendo definido um grupo de risco, com que periodicidade vamos fazer o rastreio, como é que se inicia, quando é que se acaba? Pronto, tudo isto demorou muitos anos e muitos estudos. Hoje, aquilo que se advoga é realizarmos TAC de baixa dose. Portanto, é um TAC mais simples que aqueles TACs normais que nós fazemos, de rastreio, fazer em indivíduos fumadores com carga tabágica superior a 30 umas, isto é, que tenham fumado pelo menos um maço de tabaco por dia durante 30 anos, e normalmente começar ali nos 55 e terminar aos 75. Fazer uma TAC por ano. Depois, é evidente que todos os exames que são necessários fazer para esclarecimento de alterações visualizadas na TAC terão que ser feitas em regime hospitalar. E, portanto, terá que haver uma coordenação grande entre quem faz o rastreio e depois os hospitais que dão apoio. Mas está demonstrado por todos esses estudos que foram feitos que o rastreio de cancro de pulmão diminui em cerca de 20% a taxa de mortalidade por cancro de pulmão. E conseguimos diagnosticar mais precocemente, em estadios mais precoces, os doentes, permitindo fazer mais cirurgias que são de muito melhor prognóstico, que são potencialmente curativas, vida, não é? do que não fazer o rastreio. Portanto, hoje, esta é uma aposta muito grande de podermos vir a fazer o rastreio. É claro que há algumas razões contra o rastreio. Primeiro, por causa de todas estas definições que eu falei no início, e que, apesar de tudo, a maquinaria é pesada, tem um custo bastante elevado, e depois tem ali um número que também não é desprezível dos falsos positivos, isto é, indivíduos que vão ter alterações de ataque, que vão obrigar a fazer exames que venham demonstrar que afinal não era nada. E depois também há aquela questão da falsa segurança, porque se eu fumo e até estou a fazer o rastreio, por que diabo é que eu devo deixar de fumar? Vou fazendo o rastreio e quando aparecer alguma coisa trato. Claro. E essa falsa segurança também é um fator, digamos, contra a implementação do rastreio, porque devemos apostar sobretudo deixem de fumar, não iniciem o consumo de tabaco. O rastreio é apenas uma arma, ou deveria ser apenas uma arma, para aqueles fumadores que não conseguem mesmo deixar de fumar. O facto de ser mais prevalente ou de um motivo do rastreio, um deles ser precisamente pessoas que já fumam, que fumam um maço por dia há mais de 30 anos, por exemplo, significa que este cancro é também mais prevalente em pessoas com mais idade, a partir dos 50, 60, mas também existem casos mais jovens, Evidente. Nós estamos a assistir agora até casos em indivíduos mais jovens. Mas é evidente que se está muito ligado ao consumo de tabaco, vai estar ligado ao número de cigarros que fuma por dia, ao tempo em que fumou, à quantidade de anos em que fuma e depois a pormenores de se inala, se trava o fumo ou não. E, portanto, quanto mais anos, quantos mais cigarros fumar, maior é a probabilidade de vir a desenvolver cancro. É curioso, nesse capítulo, que existem 2 artigos publicados, penso que em 2011, na revista Nature, que demonstraram que por cada 5 cigarros fumados induz uma mutação genética no epitélio pulmonar. Portanto, um indivíduo que fuma um maço de cigarros por dia induz ali 4 mutações genéticas. E nós temos mecanismos para reparar alterações genéticas dentro do nosso corpo, dentro das células. Mas é evidente, com tantas mutações, acabam sempre por umas passarem. Depois vai ser esse acúmulo de mutações que vai desembocar no desenvolvimento do cancro de pulmão. E é por isso, por exemplo, o cancro de pulmão de um fumador é muito mais complexo, normalmente mais agressivo, pior prognóstico, mais difícil de tratar
que um cancro do pulmão de um nunca fumador. E o cancro do pulmão de um nunca fumador normalmente aparece porque teve o azar e sofreu uma mutação genética e essa desencadeou o tumor. E, portanto, se eu tenho só uma mutação genética, se eu conseguir inibir o produto dessa mutação genética, consigo inibir o cancro. Nós hoje temos tratamentos ditos personalizados, tratamentos dirigidos a essas mutações genéticas que conseguem, muitas vezes só com comprimidos, controlar muito bem a doença durante anos. Ainda assim, imagino que deve ser muito difícil explicar a uma pessoa que nunca fumou na vida que tem cancro do pulmão. É evidente, até porque muitos desses casos são pessoas jovens. Mas isto, na vida, há acidentes, claro. Não é? E há casos raros. E há casos. E repara, isto é um bocado como andar de carro. Quando sai de casa, não sabe se entra em casa bem. Pode ter um acidente na rua. Sim. Por outro lado, se andar sempre a 180, a probabilidade de ter um acidente é muito maior do que se andar só a 40 toda a sua vida. Não quer dizer que não saia de casa a andar a 40 e tenha um acidente logo na primeira esquina e andar a 180 a sua vida e nunca ter um acidente. Mas o risco é muito maior. E aqui, com a questão do tabaco e o cancro de pulmão e a doença pulmonar obstrutiva crónica, é exatamente a mesma coisa. Quanto mais fumar, maior é a probabilidade de ter cancro ou desenvolver doença pulmonar obstrutiva crónica. Mesmo não fumando, não quer dizer que não possa ter um acidente. Claro. Mas é muito raro, claro que sim. Sr. Doutor, novembro é o mês de sensibilização do cancro do pulmão e por isso mesmo há uma nova campanha da Pulmonale, da Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, e intitulada Não há dois pulmões iguais, não há dois cancros iguais. Ora, quase que resumíamos um bocadinho esta campanha, precisamente porque cada caso é um caso, não é? Exatamente. A Pulmonale, a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão, tem desenvolvido campanhas de sensibilização e de informação à população muito, muito interessantes. E tem conseguido juntar doentes e juntar até figuras públicas em torno dessas campanhas. Esta campanha tem também um lema muito interessante, porque realmente é isto. Não existem dois tumores iguais. As pessoas têm que ter a noção que o cancro não é um conjunto exatamente igual de células que se estão a desenvolver. Não. É um meio ambiente em que existem múltiplas células com comportamentos diferentes e sensibilidades diferentes. Isto dentro de um tumor. E depois, de um doente para o outro, esse tipo de células é muito distinto. E, portanto, nós não vamos ter, mas se nós os dois tivéssemos cancro, mesmo que em termos morfológicos se parecessem, fossem, por exemplo, adenocarcinomas, em termos genéticos seriam seguramente completamente diferentes. Sim. E esta campanha adverte um pouco para isto, quer dizer, não existem dois cancros iguais, assim como não existem dois tumores iguais, porque com certeza o meu pulmão é diferente do seu, porque eu contactei com outros produtos, ou porque não fumei e fumou, Sim. ou porque não fumou e eu fumei, ou porque eu estive em contacto em ambientes mais poluídos ou não, e portanto já o nosso meio ambiente é algo diferente, os tumores vão ser seguramente diferentes. E terminamos, de certa forma, a conversa como começamos. Há resultados muito positivos com estas campanhas de sensibilização. As pessoas, de facto, ficam sensibilizadas a querer, pelo menos, a ter essa motivação para, neste caso, parar de fumar. Eu acho que quem elabora e quem idealiza estas campanhas é esse o objetivo que tem em mente. Tentar sensibilizar as pessoas para diminuir o número de casos e para tentar diagnosticá-los o mais precocemente possível. É evidente que tem havido grandes avanços na terapêutica destes doentes. Sim. Mas volto a frisar que o prognóstico é relativamente sombrio sempre à partida, embora nós tenhamos muitos casos hoje em dia de sucesso. E depois deixa-nos um pouco frustrados estes casos porque é uma doença que era prevenível. É uma doença que se poderia prevenir. O cancro do pulmão era extremamente raro nos anos pré-Primeira Guerra Mundial. Não havia consumo de tabaco. O consumo de tabaco só começou a ser instigado nos adultos nas fronteiras durante a guerra, em que foram distribuídos aos soldados cigarros para eles fumarem, estarem entretidos enquanto se guerreavam. E a partir daí é que se desenvolveu o consumo de tabaco comercial.
Portanto, se é uma doença prevenível, devemos apostar sobretudo na prevenção, devemos chamar a atenção dos cidadãos de que vale a pena fazer o sacrifício e deixar de fumar, porque ganham em quantidade de vida e em qualidade de vida. E há diversas ajudas, nomeadamente estas consultas de cessação tabágica, que estão disponíveis no Serviço Nacional de Saúde e que fazem um acompanhamento devido para que as pessoas consigam deixar de fumar. Embora, deixo-lhe também a mensagem que é fundamental é a pessoa querer. Claro. A pessoa tem que querer deixar de fumar e tem que perceber que vale a pena querer deixar de fumar. Muito bem. Sr. Doutor, foi um gosto tê-lo cá. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Nós seguimos em frente neste programa. Na segunda parte, depois do intervalo, vamos falar de medicina dentária. Ora, vamos saber quais são as doenças que impedem ou atrasam a colocação de implantes dentários. E recordo também que na última hora vamos conhecer o livro Gravidez Sem Mitos. Gravidez Sem Medos nem Mitos. Ora, precisamente este o nome. E tal como o nome indica, vamos desmistificar aqui alguns mitos que possam estar associados a esta fase da mulher. E é aqui que vai poder ligar para fazer a sua questão em direto sobre obstetrícia ou ginecologia. O número de telefone é o 225083297. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Para já vamos fazer uma pausa de 5 minutos e já voltamos. Até já.